Queria começar falando com um pouquinho, explicando o que é, como funciona mais ou menos a orquestra, para a gente falar, entender como que é esse organismo, né? A gente, dentro da orquestra, nós temos várias... A orquestra é um organismo, né? Onde várias pessoas estão ali incumbidas de fazer uma única coisa, né? De tocar uma única música. E a orquestra se divide de uma maneira bastante interessante. A gente tem os subgrupos, né, que a gente chama de naipes. Esses subgrupos, cada um deles tem tamanhos diferentes, tem formatos diferentes, né, e uma quantidade diferente de pessoas. Então, cada um deles tem sua particularidade e a sua função dentro da orquestra. Esses grupos podem ter 15, 16 pessoas, como a naipe de violinos, por exemplo, pode ter 2 pessoas, como a naipe de flautas ou qualquer outro instrumento de sopro, cada um deles ali com a sua função e sua maneira orgânica de funcionar, suas especificidades técnicas e seu jeito de resolver seus próprios problemas musicais. E como que a gente se organiza, né? Como que eles sabem o que a gente tem que tocar? Eu trouxe aqui brevemente, só para vocês, só para ilustrar como que funciona a partitura de um músico, por exemplo. Isso que a gente tem aqui é uma partitura de um oboé e um outro instrumento familiar, o oboé, que chama corno inglês, mas o que interessa para a gente aqui é ver como é que como que é o nosso, a linguagem musical para o instrumentista. Eu tenho aqui, por exemplo, uma partitura instrumental onde cada um deles, né, cada instrumentista tem a tua, exatamente com aquilo que ele tem que tocar. Então aqui eu tenho as notas que ele tem que tocar, aqui ele sabe o que ele tem que fazer, qual é o tempo que essas notas têm que durar proporcionalmente, né, na opção musical que a gente faz ali. Eu tenho as dinâmicas, vocês podem ver aqui como esse Pzinho, o F, enfim, um tipo de indicação de como o músico tem que tocar. E ele tem a noção do que ele tem que tocar, somente. Obviamente que depois, com muita experiência, depois de tocar muitas vezes a mesma música, né, ele acaba tendo uma ideia e uma memória auditiva do que acontece em volta, mas a concentração dele é no que ele precisa tocar. Já a nossa partitura de regente, ela já é uma partitura que tem todos os instrumentos. Todos os instrumentos estão listados aqui. A gente acompanha o que é como uma espécie de uma timeline mesmo, né? O que cada um tem que fazer, o que cada um tem que tocar. Quando entra, quando um sai. E o nosso papel, enquanto regente, né, é justamente juntar e organizar essa ideia musical. Conduzir essas pessoas para que a gente consiga todo mundo fazer a mesma música, porque são muitas pessoas, a gente tem em média numa orquestra 70 pessoas, né, numa orquestra de tamanho mediano, e são muitas ideias musicais para organizar. Imagina, a gente, para começar o tempo, né, se a gente começa a contar aqui todo mundo junto, de 1 a 20, ninguém vai chegar junto no 20. Né? Então esse é o nosso primeiro papel, fazer com que as pessoas toquem juntas na hora que precisam tocar. A outra ideia, a outra função nossa é organizar um discurso musical, ou seja, a maneira como você entende aquela linha melódica, a maneira como você entende a força que você tem que tocar com arco nas cordas, vai ser diferente para os 16 violinistas, vai ser diferente para o cara da flauta, vai ser diferente para o cara do violino. Então, a nossa função é ajudar todo mundo a organizar uma ideia musical, né? Que não necessariamente é a minha, enquanto maestro, mas é uma ideia musical. E é uma ideia musical que funcione para todo mundo. Os grupos têm suas especificidades, os músicos têm suas características técnicas, cada orquestra vai ter uma maneira diferente de tocar, né? É um resultado de um outro conjunto de pessoas com outra experiência. Então, cada grupo tem sua especificidade e a gente, o resultado musical acaba sendo uma junção da minha experiência como regente e da experiência do grupo da orquestra. Se você pegar uma mesma orquestra com regentes diferentes tocando a mesma música, fatalmente você vai ouvir uma diferença significativa, ou de mudança de andamento, ou mesmo na textura, no tipo de articulação. Várias possibilidades de interpretação diferente podem existir e são resultado dessa junção, né, dessa figura de quem está conduzindo e do grupo que está ali fazendo a sua parte tocando. Né? Então, a nossa ideia é fazer essa junção e também conseguir que as pessoas, fazendo cada uma a sua parte, muitas vezes em momentos diferentes, partes que às vezes não estão linkadas diretamente, né, que elas soem uma coisa só. Então, ampliar
para os músicos o contexto onde eles têm que estar, o que a gente faz, nessa frase aqui a gente tem que diminuir, porque a gente tem que emendar com aquela outra frase, aquele outro bloco que vem ali, violinos, aqui vocês têm que tocar um pouquinho menos, porque lá a prioridade musical, né, é da flauta ou do oboé, por exemplo. Enfim, então a gente organizar e contextualizar o discurso musical das pessoas que muitas vezes não têm esse panorama, né? Eles não estão de fora, estão ali dentro da orquestra fazendo esse trabalho, então essa é uma das nossas funções, né? Enfim. E aí, o que eu queria... O PDF eu vou deixar, depois tem mais uma coisinha aqui no fim, daqui a pouco eu fecho. Dentro da nossa gestão de um grupo, a gente encara alguns desafios, né? O primeiro deles é manter a atenção e motivação do grupo. A dinâmica de uma orquestra, se a gente não necessariamente a gente vai conseguir paralelos análogos para o mundo corporativo, mas a dinâmica de uma orquestra, principalmente de um ensaio, é algo muito real-time, onde todo mundo tem que estar muito focado, todo mundo tem que estar com muita atenção, porque imagina, são 3 horas ali da gente, em média, o que dura de um ensaio de orquestra, né, cada turno, são 3 horas ali parado, precisando parar para resolver problema, para corrigir coisas, para repetir coisas. Então precisa estar todo mundo muito focado e muito atento. E manter a atenção do grupo é um dos principais desafios nossos, né? Porque se a cada vez que a gente para fazer qualquer correção, as pessoas se dispersam, acabou o nosso ensaio, fica super desgastante. E manter a motivação das pessoas, inclusive para acreditar que aquela proposta que eu estou fazendo musical é uma proposta válida, uma proposta interessante, uma proposta legal para eles, né? Porque cada um tem sua ideia musical, cada um tem sua experiência, cada um tem sua maneira de entender aquela música que a gente faz ali. Então, reconhecer e respeitar a minha liderança, né, vem um pouco é um dos principais desafios nossos. Assim. E aí, manter um respeito coletivo e um compromisso com aquilo que está se fazendo, né? E quando eu falo de respeito coletivo, eu falo de sim ouvir o colega, quando o colega tem uma dúvida, precisa parar no ensaio, ou de entender que a tua parte ali não é aquela parte mais importante, porque isso também se trata não só de uma ideia e concepção musical, mas também de um respeito com aquilo que está sendo feito ali, né? Está para além do seu esforço, está para além do seu trabalho individual, é algo que tem que ser, que é feito por todos. Então, muitas vezes, a gente precisa insistir com o músico que precisa tocar um pouco menos, que precisa aparecer um pouco menos, para deixar o espaço para aquela ideia musical que tem que soar, né? Aquela ideia musical que tem que aparecer. E parte desse compromisso também se faz no preparo, né? O músico recebe a partitura com antecedência, ele precisa estudar, ele precisa olhar essas partes técnicas, ele precisa saber como que isso vai se resolver para ele tecnicamente. Tem uma parte da execução musical do instrumentista, que é uma questão técnica, é como o atletismo, você precisa estar lá todo dia malhando o seu corpo, para o seu corpo se acostumar a fazer uma coisa que a gente, em tese, não é feito para fazer, né? Um movimento muito fino e tal. Então, você precisa adestrar o seu corpo a ter essa técnica em dia, para você poder conseguir, na hora da performance, executar da melhor maneira possível. E também, e eu acho que isso é algo que me interessa muito, é fazer participar os músicos como coautores desse processo criativo também. Muito fácil para mim seria chegar, e é uma espécie de uma ideia que se tem sobre regentes, né, sobre maestros, essa figura bastante autoritária, bastante severa e tudo mais. Por um lado, é mais fácil ter esse tipo de postura e tratar todo mundo como se eles fossem pessoas que não são os músicos, entende? Como se eles fossem ali, apertadores de parafuso, e vai fazer a música do jeito que eu quero, da maneira como eu quero. E essa ideia, esse tipo de figura de liderança, de regente, se desfez há muito tempo, isso vem em transformação no mundo há muitos anos, e o nosso maior desafio é como participar as pessoas desse processo de criação, porque é um processo de criação, ainda que a sinfonia tenha sido escrita no século XVIII, século XIX, por um compositor há muitos anos atrás, eles tinham tocado várias vezes, cada vez que a gente toca vai ter uma condição diferente, é um teatro diferente, é uma acústica diferente, um maestro diferente, uma iluminação diferente, um momento diferente. Então, cada execução vai ser uma execução ao vivo, a gente nunca tem exatamente a mesma coisa. Então, como eles fazem parte disso? Como eu participo essas pessoas desse processo de criação? Como convido essas pessoas a participarem comigo para a gente organizar juntos esse trabalho, né, esse projeto? Essa é uma dos nossos maiores desafios. Assim. E seguindo a isso, nesse tipo de leitura um pouco mais democrática, né, e
postura um pouco mais verticalizada na administração das funções, um outro desafio é manter esse equilíbrio, essa leveza, manter essa escuta, mas também manter esse limite, né? Porque em algum momento você vai precisar tomar uma decisão. E abrir muito essa conversa num diálogo muito bacana, muito amistoso, né? De coleguismo, acaba trazendo bagunça e às vezes você precisa resolver. Então, não é assim, eu estou aqui nessa posição de decidir, inclusive as opiniões que existem, né? As visões que existem, eu estou nessa posição de equacionar essas coisas e aí estabelecer esse limite acaba sendo uma dos principais desafios que eu encontro nessa administração. E assim, eu penso em caminhos para o que eu busco, né? Que eu busco. O primeiro deles, para conseguir esse respeito como líder, porque veja, e agora aqui, me remetendo ao tipo de figura que a gente tem no imaginário sobre o que é um maestro, a gente imagina aquele maestro velho, cabeludo, e aí eu vou me dar o direito de me chamar de garoto, não sou tão garoto assim, mas nessa condição, sob essa perspectiva, com a referência que a gente tem do que é um maestro, eu vou me dar o privilégio de me chamar de garoto. Mas imagina, eu na frente de uma orquestra, tem boa parte das pessoas que estão ali são pessoas que tocam há muitos anos, né? Muitos anos. É muito irresponsável da minha parte chegar, por exemplo, nessa posição de liderança, de quem vai dizer para eles o que eles têm que fazer, de uma maneira arrogante e sem preparo. Então, eu acho muito importante que eu saiba absolutamente tudo o que acontece, ou o máximo que eu puder, de todos os processos. Isso não só de dentro da orquestra, mas a gente, enquanto diretor artístico do grupo, a gente acaba liderando também e coordenando as equipes que estão em volta, né? As equipes de logística, de produção, que fazem o espetáculo acontecer também no backstage. E, então, assim, eu acho muito importante a gente saber dos processos. Eu não vou saber tocar. A ideia de que maestro toca todos os instrumentos é um mito, né? A gente não toca todos os instrumentos, mas a gente tem que saber como eles funcionam, tem que saber qual é a limitação técnica de cada instrumento, como que o músico faz para tocar aquele instrumento. Eu preciso saber que se eu pegar a música no andamento muito aquém da possibilidade daquele instrumento, ele simplesmente não vai tocar e a música não vai acontecer, não tem como. Então, eu preciso saber como que funciona tecnicamente o instrumento, inclusive para administrar o ensaio. Tem coisas para instrumentos de sopro que são pesadíssimas, se não administrar bem o ensaio, antes da metade do ensaio, os caras já não têm mais boca para tocar. Então, eu preciso saber como isso funciona. Não posso ser um curioso chegar lá, alguém que caiu de paraquedas, né, como se diz popularmente, e esperar que as pessoas vão responder a qualquer um que seja o meu desejo. Eu preciso entender como o processo funciona. Entender, inclusive, para poder antecipar os problemas, para poder fazer correções, eu preciso ouvir, eu preciso saber o que está rolando, né, o que eles estão tocando, tem alguma nota desafinada, tem algo que não está tão junto, eu preciso saber que eu tinha que ouvir aquela trompa que eu não estou ouvindo, por que eu não estou ouvindo, o que está acontecendo. Então, ter um controle do processo, saber quais são os procedimentos, saber o que envolve o projeto, ter um conhecimento mais amplo possível do que envolve o projeto, é algo que, para mim, me dá, algo que me dá essa confiança de estar nesse lugar. Falar, beleza, eu tenho um preparo para estar nessa posição liderando o grupo, né? E uma outra coisa que eu acho que é imprescindível é a organização, né? A gente tem combinados, esses combinados precisam ser feitos de uma maneira, como se diz, plausível, coisas factíveis e que façam sentido para o grupo, né? O grupo precisa entender que aquilo que se pede é algo correto, é algo bacana e, sobretudo, algo que acrescenta, né? Que ajuda a melhorar o desempenho do grupo, que vai trazer um resultado positivo e não simplesmente uma regra arbitrária que acaba mais dificultando a vida das pessoas. E o grupo é um espelho do seu líder, né? O que eu vejo, assim. Então, se eu preciso ser muito compromissado, por exemplo, um exemplo que é prático e fácil de dizer, nossa hora de ensaio. Nossa hora de ensaio é 9h30, não peço para ninguém tem que bater ponto antes, mas às 9h30 as pessoas têm que estar no palco para fazer a afinação para a gente começar o ensaio, né? E assim, obviamente, a gente trata isso com uma certa flexibilidade, né, quando existe algum tipo de imprevisto, coisa do tipo, né? Mas o imprevisto é um imprevisto. A regra e o combinado é para todos. E eu tenho que estar lá. Se eu começo a atrasar, se eu começo a chegar 2 minutos depois, ou se eu estou lá às 9h30 e eu não peço para que a afinação seja feita, que a gente faça o ensaio, tudo começa a relaxar. E nesse relaxamento, você começar a perder o controle de algumas coisas, entende? E as pessoas também começam a
se desobrigar de alguns compromissos. Eu estou dando exemplo do horário de ensaio, mas isso pode se extrapolar para qualquer combinado que seja, né, dentro do grupo. Então, acho muito importante essa organização, entender o tempo que os processos levam para antecipar os problemas, para antecipar solicitações. Então, eu não posso chegar e mudar de repertório de um dia para o outro, a decidir fazer outra sinfonia. O arquivo não vai ter como fazer a preparação do material, os músicos vão ter tempo para estudar, não é assim que funciona. Então, parte do processo de organização é antever essas coisas e se preparar da melhor maneira possível para que ninguém seja pego de surpresa e para que as coisas sejam realizadas no tempo hábil, com tranquilidade, com calma e, sobretudo, isso significa mais do que tudo respeito, acho, né? E sobre a participação das pessoas nesse processo coletivo de criação, eu acho imprescindível contar com as pessoas e com a experiência que eles têm enquanto músicos, né? Chegar, como eu disse, de uma maneira autoritária e dizer essa é a minha ideia e é assim que eu quero que seja, é o lugar mais fácil, né? É a maneira mais simples de administrar o grupo, mas não é a melhor, né? Para mim, pelo menos, não é, e hoje em dia, na verdade, quem ousa fazer esse tipo de administração dentro do grupo orquestral ainda vive aparecendo com denúncias de assédio moral e tudo mais, porque simplesmente não existe mais espaço para esse tipo de postura, isso não é tolerado e ainda bem nem no nosso ambiente. Então, assim, participar as pessoas e respeitar que aquela pessoa é um músico, que ele tem uma experiência, tem uma vivência musical, que muitas vezes é maior tempo do que eu tenho de vida. Tem gente que toca desde quando eu nasci, que toca em orquestra há 30, 40 anos, toca naquela orquestra há 20, 20 e poucos anos. Então, eu não posso me dar o luxo de achar que eu vou lá dizer alguma coisa e as pessoas têm que responder, simplesmente porque eu sou o maestro, isso não faz o menor sentido. Entender qual é a experiência dessas pessoas e contar com essa experiência, que para mim é o mais importante, sobretudo, principalmente musical, quando a gente está falando de montar o repertório, para mim é algo que é imprescindível. Assim. Eu preciso entender, né, uma determinada passagem que eu quero um tipo de sonoridade que não está me agradando, eu preciso conversar com o músico e dizer o que é mais fácil aqui, o que é mais confortável. Você precisa que eu faça isso um pouco mais lento? Como você prefere que eu faça essa parte? No solo, por exemplo, onde só ele está fazendo e às vezes eu estou achando que não está legal. Trocar essa ideia e fazer o trabalho em conjunto é uma das principais tarefas e desafios meus, né, que eu entendo para mim, na administração das pessoas, né? Porque, afinal de contas, o trabalho tem que ser prazeroso para eles. Eles têm que estar felizes enquanto eles estão tocando também. Senão vira um mero processo burocrático e esse não é a nossa natureza, e, em tese, é legal que não seja a natureza de qualquer trabalho, né? Então, enfim, além de tudo, é imprescindível que eu também entenda esses limites individuais e saber que eu sempre fui acostumado a fazer essa sinfonia nesse andamento, mas tem aquele cara ali daquele instrumento que não está dando conta. Não adianta eu passar por esse limite. Entende? Eu tenho que fazer um trabalho com o grupo, não apesar do grupo. Equilibrar a interação e a minha interação com o grupo, né? E quando eu digo isso, eu me refiro a, por exemplo, se eu fico chacoalhando o braço o tempo inteiro para qualquer coisa, muito excesso de informação, em algum momento as pessoas instintivamente vão absolutamente me ignorar, eu deixo de existir. Meu braço vira só uma poluição visual. Então, eu preciso, assim como se eu ficar dando bronca a qualquer coisa que acontece, qualquer erro que alguém comete, qualquer deslize, qualquer falta de atenção, se eu ficar o tempo inteiro dando bronca, você é chamado de Zé Bronquinha. E a partir da segunda, terceira, ninguém mais dá conta daquilo que eu estou falando. Né? Então, entender também quando que eu puxo a atenção para mim e quando eu deixo fluir, é uma das inteligências desse processo que a gente busca conseguir como um aprendizado para o resto da vida. Nisso eu tenho até um dos exemplos aqui do PDF, por exemplo, esse trecho aqui, ainda mais que a gente, eu contei uma partitura, e ainda que a gente, né, imagino que várias pessoas não tenham o contato, não saibam ler partitura, a própria pintura da partitura consegue dizer para nós aqui o que mais ou menos acontece. Nesse trecho aqui, visivelmente, tem muita coisa acontecendo, com todo mundo tocando coisas muito parecidas. Esse é um trecho em que eu preciso chamar a atenção e dizer para as pessoas, vocês precisam estar comigo. É olhar para mim e não tem outro jeito, porque senão cada um vai tocar uma coisa numa hora, e aí os ataques não saem na hora certa, a rítmica ser toda desconjuntada, e começa a tropeçar a ponto de precisar parar a música às vezes. Né? Quando isso acontece, felizmente não acontece muito, mas às vezes sim. E um outro exemplo aqui, por exemplo, eu tenho
tem esses três compassos aqui. Tem um finalzinho de um solo, onde as cordas acompanham aqui, e esse é um andamento muito lento. Isso eu não preciso fazer quase nada. Quando esse instrumento aqui, que é o coro inglês, começa a tocar, eu não preciso fazer nada. As cordas estão lá e eu vou fingindo que eu estou acompanhando. Eu não preciso que a atenção venha para mim. É muito melhor para eles, se eu deixo fluir, mais prazeroso para eles fazerem música juntos, do que eu ficar enchendo o saco e interferindo na condição deles de instrumentista. É melhor que eles se ouçam. E também isso é uma vantagem, inclusive, para o processo deles de apropriação do discurso, né? Porque são eles que estão fazendo aquilo. Eu não estou lá dando pitaco. Né? Então, eu dou uma direcionada no que precisa, conto compasso para quem vai entrar depois, mas enquanto eles estão tocando, eles vão se ouvindo. É muito melhor para o organismo que funcione dessa maneira, que as pessoas tenham essa possibilidade de comunicação e interação direta entre eles, sem precisar passar por isso. Então, entender esses momentos também é uma do que eu entendo como prioridade nesse desafio, né? E aí, como gestor, né, como alguém que está à frente das coisas, eu sou responsável pelo resultado final do processo, eu me obrigo a estar no controle desse fluxo na maneira mais plena possível. Não sempre eu vou estar fazendo as coisas, o ideal é que eu consiga delegar funções para os pequenos grupos, e esses grupos com esses pequenos líderes desses pequenos grupos, sejam nos naipes da orquestra ou mesmo nas instâncias administrativas e de produção, conseguir delegar isso para que as pessoas façam o seu trabalho, para que as pessoas deem conta daquilo pelo qual elas são responsáveis, que a comunicação aconteça ali sem precisar passar por mim. Eu não preciso, por exemplo, dizer para o montador da orquestra quantos instrumentos, quais são os músicos que a gente tem extra para fazer aquele concerto. Ele pode muito bem conversar com a pessoa do arquivo que tem toda a instrumentação, ela sabe quais são os instrumentos daquele concerto, e eles estão em contato direto todos os dias, o tempo todo. Então, é muito mais fácil que eles façam essa comunicação entre eles e eu simplesmente, do lado de fora, garanta que as coisas estão acontecendo, que as pessoas têm as informações e que tudo está andando. Se precisa, aí eu posso ajudar e tomar alguma coisa na minha mão, mas aprender a delegar foi um dos meus principais exercícios. Assim, né? A gente tem uma mania na ânsia de fazer as coisas de um controle que acaba sendo mais contraproducente do que um benefício para a comunidade, né? Para o grupo. E ter essas funções muito claras é o que vai acabar auxiliando também, né? Isso, facilmente a gente escorrega nessa delimitação de funções, para que as pessoas tenham muito claro o que elas precisam, e não só para o funcionamento do processo, mas a gente tem que contar também que às vezes um vai esquecer ou vai tentar passar a responsabilidade para o outro e vira uma balbúrdia num processo que acabou tropeçando, que acabou tendo algum problema ali no seu desenvolvimento. E aí, o nosso trabalho, a gente costuma dizer que são 70% do que a gente faz é de relações pessoais, né? Saber a música é uma parte muito pequena. Subir no palco para fazer ensaio é uma fração muito pequena do período que eu dedico para a orquestra. O concerto, então, nem se fala. O concerto, a gente passa um mês ensaiando para fazer 2 concertos de 1 hora e pouco. Então, na verdade, o resultado final do trabalho, que é a prática mesmo musical, acaba sendo uma parte um pouco representativa se a gente pensar no todo de horas que são gastas para produzir esse concerto. E a maior parte disso são as relações humanas. Assim. Então, a minha busca, minha intenção é sempre estabelecer uma conduta mais justa possível, seja comigo e com os músicos. Né? Um ambiente onde um tem mais privilégio, um tenha mais demanda do que o outro, ou onde eu mesmo, às vezes, não me inclua nas necessidades e as exigências que a gente faz para o grupo, isso eu acho que acaba distanciando o grupo da liderança e a gente perde o controle, simplesmente perde a colaboração, que é o que mais faz sentido para mim ali, que todo mundo trabalha em equipe, tendo a ideia de que cada um faz a sua parte, cada um faz a sua coisa, mas a gente precisa que as coisas aconteçam juntos. Não adianta o flautista tocar no tempo que ele quiser, não adianta o violinista tocar do jeito que ele quiser, a gente precisa fazer junto. Você pode até discordar, mas o que foi combinado e é assim que vai ter que ser, porque se não for assim, a gente não faz a música acontecer. A gente vai produzir um monte de barulho. Ramon, você está por aí? Entrei aqui, desculpa, Zé, que a gente está
Já passei do limite, é isso? Já passou do limite. Mas tá ótimo, tá adorando, a gente tá adorando. Tô recebendo muita mensagem aqui, dizendo Eu para te vou, convidar para várias coisas, mas eu fico feliz pelo convite. Eu vou encerrar, então. Enfim, dentro de todo esse processo, uma das coisas que eu acho que vale para mim e para as pessoas que eu convivo em volta, que eu vejo nessas posições de liderança, basicamente é um tanto de autoanálise e autocrítica. Acho que faz bastante sentido, e procuro bastante ser muito humilde no reconhecimento de quais são minhas qualidades e quais são, principalmente, as minhas deficiências do conjunto de características necessárias para desenvolver a função que eu estou precisando desenvolver. É importante entender que o lugar de responsabilidade é meu e eu preciso tapar esses buracos e entender a melhor maneira de gerir essas pessoas da maneira mais amistosa e coletiva possível. E é isso, eu lamento passar do tempo, mas é tanta coisa para falar, que se deixasse a gente podia ficar aqui algumas horas. não, Mas foi é isso, ótimo. gente. Eu espero ter contribuído com algumas reflexões.